Oi, eu sou a Cláudia do Portal do Papel e eu estou hoje entrevistando duas pessoas para conversar sobre papéis artesanais. Eu estou com a Eliane, da Moinho Brasil, e o Vitor Pató, da E-Print. Tudo bom? Tudo bem. Eliane, conta pra gente por que a gente decidiu fazer esse vídeo de hoje, qual que é a sua preocupação a respeito dos papéis artesanais, como que a Moinho enxerga isso? Legal, Cláudia. O nosso desafio é mostrar para os clientes a possibilidade de uso com papel artesanal. Acho que há um certo receio de colocar os papéis artesanais em qualquer tipo de máquina, né, para fazer impressão. Então, a nossa preocupação nesse ano foi muito parcerizar e buscar soluções para poder mostrar para o cliente que sim, é possível a gente ter várias opções de impressão para o papel artesanal. Acho que um ponto importante da gente considerar os papéis artesanais por si, quando as pessoas buscam, elas esperam normalmente a rusticidade, esse aspecto, né, mesmo de uma coisa que não tem aquela regularidade do papel industrial, e isso causa um receio nas gráficas, principalmente quando a gente fala impressão offset, né, Vitor? Ela é uma impressão que ela não é uma deposição direta de tinta. Né? A gente tem um vídeo sobre impressão offset, quem quiser assistir, eu vou deixar o link, que fala justamente que você tem a transferência da tinta para uma chapa, que transfere para uma borracha, e essa borracha transfere para o papel. E na hora que ela sai do papel, ela pode causar algum tipo de arrancamento. Então, acho que em termos de offset, uma das maiores preocupações é a resistência superficial do papel. E a Moinho está tendo essa preocupação de trazer já soluções pensadas e prontas para tirar esses... Não é nem tirar o receio, né? É fazer a melhor escolha, né? E nessa preocupação que as gráficas têm do momento imprimir, eu acho que tem um passo antes, que é o momento da escolha do papel, né? Vitor, você como profissional de criação e impressor, como que você enxerga essa questão da escolha? Então, a Moinho Brasil ela vem aumentar o portfólio de papéis no mercado, né? Com a diferença de ser um papel artesanal, então um acabamento particular desse tipo de papel e que abre um universo de novas utilizações. Que isso, integrado a um projeto criativo, né, que você quer destacar, melhorar a questão da sustentabilidade, ou o toque do algodão, ou papel com sementes, né, você traz muito mais forte a sensação do seu produto final. Né? Tem até um exemplo que a Eliane trouxe para a gente, de uma embalagem de cachaça feita com papel da fibra de cana. Né? Quer dizer, aquilo se torna muito mais emocional e sensorial do que simplesmente uma embalagem de cachaça. Né? O grande desafio nosso é conseguir imprimir nesses papéis, né? Por eles terem muita variedade de texturas, né? Você não está lidando com um processo industrial tão rigoroso, né? O que faz um papel ser diferente do outro, tal. E quando você vai para as máquinas, você encontra alguns problemas. A serigrafia é mais fácil para a gente, né? Deposita tinta sobre papel, e a Eliane trouxe o desafio para a gente colocar na máquina de offset. E é uma característica um pouco da E-Print, né? A gente não atua no mercado comercial de gráfica, a gente tem essa vontade de experimentar e fazer coisas diferentes. Então a gente foi fazendo algumas experiências com o papel. A gente pegou primeiro o papel 100% algodão. Que é esse aqui, né? É esse aí. O resultado, além de ser muito legal, a fonte que vocês imprimiram, né? O corpo acho que é 5 ou 6. Isso, com uma ótima leitura, o resultado ficou super bom. Isso, No primeiro momento foi um desastre, né? A hora que a gente passou o papel pela primeira vez, a blanqueta da máquina ficou toda cheia de algodão, né? Porque em contato com a tinta, com a água que vem na chapa, a própria água umedeceu o papel e soltou. Então a gente teve que passar para um processo de impermeabilização desse papel. Você aplicou um verniz. Isso, a gente aplicou um verniz. Uma solução interessante. Né? A outra coisa também, o papel na saída ele tem um problema
como esse papel ele é bastante poroso, né, as chupetas elas puxam mais de uma folha por vez. Então a gente teve que fazer algumas gambiarras na máquina ali para conseguir fazer passar um de cada vez. Passou, né, uma camada de verniz, esperou secar bem, veio e a impressão foi espetacular. Agora nós estamos fazendo um outro teste com outros 3 papéis, que é o São Paulo, né, com 50% de algodão, quer dizer, se esse passou, aquele não vai ter problema. O azulzinho e o maracatu, um algodão maracatu, com bananeira. isso. Algodão com bananeira deve ficar lindo. E esse tem um desafio maior, né, que além do offset a gente bater também o hot stamping, que eu acredito que não terá muito problema. Também acredito que vai funcionar bem. Uma coisa que é muito interessante é que a gente sempre fala isso em relação a qualquer papel. Que o ideal na hora de criar é pensar no papel que vai ser utilizado antes de terminar essa criação ou para fazer a criação, até para você se valer do que ele traz como mensagem para agregar ao conteúdo daquele trabalho, como foi o exemplo que a gente acabou de falar de um papel de cana para fazer uma embalagem de cachaça. E acho que a Moinho está super disposta a dar esse auxílio também, né? E já com alguma experiência da printabilidade, né, Eliane? Exatamente. Nós gostamos muito dessa troca, né, desse diálogo, porque como a nossa produção ela é artesanal, a gente tem uma certa flexibilidade também de adequar o processo para atender alguma demanda específica do cliente. Né? Então nesse diálogo as duas partes acabam crescendo e podendo encontrar soluções juntas, né? E assim, quando a gente fala, também a gente está falando do papel artesanal, mas Vitor, concorda que muitos papéis, até industriais, você tem alguma adaptação, né? Sem dúvida. A gente aqui, a gente trabalha com muita variação de papel. O papel offset, o couché aqui é quase meio raridade, né? E cada um... Legal. Que é bom, a gente gosta da variedade. E cada um apresenta a sua particularidade em determinados tipos de impressão ou acabamento, né? Seja no offset, hot stamp, serigrafia, na digital, todas elas trazem uma limitação, se olhar para o lado negativo, e o lado positivo é que destacam algumas técnicas em determinados papéis. E as variáveis são muitas, né? Por isso que a gente chama de artes gráficas. Exatamente, né? Tem muita coisa para se pensar. E a gente pegando alguns exemplos aqui de papéis, a gente vê que as superfícies são muito diferentes entre si, os acabamentos são muito diferentes, as cores de fundo, tudo isso são pontos para a gente considerar e prever na hora da impressão. A gente vai ver agora a opinião de um impressor serigráfico e eu agradeço muito a parte de vocês. Acho que são 2 profissionais que estão super à disposição. A gente vai deixar também os links no texto do vídeo para tirar essas dúvidas, ajudar a gente a achar o melhor papel para o seu projeto, e acho que o papel para o seu projeto pode muito bem ser um papel artesanal. Sem dúvida. Obrigada, gente. Obrigado. Bom, gente, agora eu vou continuar o vídeo sobre a impressão nos papéis artesanais, e para isso eu vim conversar de novo com o Ricardo Suto, que já fez vários trabalhos, inclusive com os papéis da Moinho Brasil, nos papéis artesanais. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Cláudia? Bom dia. Bom dia. Conta pra gente como foi para você trabalhar com os papéis artesanais, quais as considerações que a gente deve fazer? Bom, primeiro a gente pensa que antes de finalizar o arquivo, ter uma conversa e escolher os papéis, porque na impressão tem algumas particularidades de cada um. Lembrando que os papéis artesanais são muito diferentes entre si. Acho que o que impacta mais é o quê? A questão da superfície? A superfície irregular, né? Alguns com mais irregularidade do que outros, né? A profundidade da irregularidade. Outros que são muito absorventes, né? Espalham um pouco a tinta depois de impressa. Aqui a gente tem alguns exemplos dos cartões postais que você fez, né? E a gente vê que o efeito fica muito bom. Esse aqui o papel é claro, né? E a impressão em si, o que foi feita, mais escura. Sim. Né? Esse aqui é um papel bem interessante, ele é bem delicado, quase transparente. Isso, bem lisinho, fácil de impressão. Esse aqui tem uma impressão bastante regular, né? Sim. Esse aqui já é um bastante irregular. A gente consegue enxergar, inclusive, alguns pontos com pequenas falhas. Pequenas falhas na impressão, porque o roller não consegue chegar na cavidade do papel. Aí, esse aqui já é o que você considerou que é mais absorvente, isso, né? Mais mata borrão. Você tem um pouquinho de espalhamento nas laterais das letras. Exato.
E esse aqui bastante regular também, né? Deu uma boa cobertura. Acho que um ponto que é interessante a gente pensar, a impressão serigráfica, a gente vai convidar vocês para assistirem o vídeo que a gente fez aqui com o Ricardo, vou deixar o link aqui. Ela é uma transferência direta de tinta, né, Ricardo? Exato. Então, não tem tanto a questão do arrancamento da superfície como teria no offset, mas você tem a irregularidade porque é justamente uma deposição maior de tinta, né? Isso, aí em cada papel a gente vai ter que estudar, né, a quantidade de fios do tecido da tela e se a tinta vai ter que ficar mais viscosa ou menos viscosa. Para cada tipo de papel vai ter essa diferença. É muito importante para qualquer técnica, considerando, na verdade, o ideal é para qualquer papel que isso seja feito, mas principalmente pensando em papel artesanal, conversar com o seu impressor, assim como impressor de offset, impressor serigráfico, conversar antes, ter um bom impressor e conversar com ele para saber dos limites que a gente tem para a arte e para a impressão. Isso, porque às vezes e otimizar o que dá também, né? Exato, a gente tem que fazer algumas adaptações na arte, né? Então você já vai economizando tempo se for já conversando antes, mostrando o papel, mostrando a definição de letra e tudo. Eu trouxe aqui também os outros cartões que foram feitos pelo pessoal da Manhã em impressão tipográfica. A gente tem esses aqui feitos pela Oficina Tipográfica São Paulo. A gente vê também que tem um resultado bastante interessante. E em letterpress, que é na verdade a tipografia, mas a gente se refere a letterpress mais quando tem esse baixo relevo, principalmente com a tinta no fundo do baixo relevo, que foram feitos pela Letterpress Brasil, também com resultado bem interessante. Então volto a falar, conversa com seu fornecedor de impressão e é legal ver que é viável trabalhar com papel artesanal. Sim, é viável e bastante interessante. Obrigada. Se inscreve no nosso canal no YouTube, entre em contato com a gente se precisar para tirar mais dúvidas sobre as impressões. Segue a gente no Facebook e no Instagram. E eu vou deixar nos comentários como entrar em contato também com o Ricardo Suto e com o pessoal da IE. Obrigada. Obrigado, Ricardo. até a próxima.